Fala galera, beleza? Seja bem-vindo e bem-vinda a mais um Pocket Tips JavaScript Edition. E hoje a gente vai falar um pouquinho mais sobre o operador spread. Basicamente o spread ele é representado pelos três pontinhos, né, assim como o REST, mas ele é utilizado para espalhar os elementos de um array ou objeto em um outro array ou objeto, tá? Então a gente consegue, né, com o spread fazer algumas operações, né, de espalhar o conteúdo, né, de um array ou de um objeto, perfeito? Mas como que isso funciona, né? Como que a gente usa esses três pontinhos e como que a gente vai ter esse resultado na prática? Para isso a gente tem alguns pequenos desafios aqui que a gente vai fazer para entender um pouquinho melhor como que é o uso, né, do spread. Então, bora lá. O primeiro deles é cria uma função que receba um array, então a gente vai estar recebendo um array nesse caso aqui, e retorne um novo array, contendo os elementos do array original em ordem reversa. Então a gente vai pegar o array, espalhar os elementos dele para que ele retorne numa ordem reversa. E como que a gente pode fazer isso, né? A gente pode vir aqui e criar, por exemplo, uma função. Então vamos lá, vamos criar uma função, por exemplo, inverter array. E nessa função a gente vai estar recebendo um array aqui, tá? Então posso colocar aqui como array ou só arr, beleza? E aí eu quero fazer o esquema, né, de pegar e trazer ele de forma reversa. Para que a gente possa fazer isso, a gente pode pegar e fazer o seguinte, ó, retornar este array. Então, vou estar retornando um novo array, por isso colchetes, só que eu vou colocar três pontinhos AR. E aí eu vou colocar ponto reverse, ou seja, eu vou pegar e vou retornar, né, um novo array, só que com os dados em ordem reversa aqui. Como a gente quer retornar um novo array, a gente coloca aqui, né, entre colchetes. Aqui ele vai espalhar os dados desse array original para que ele seja, né, agora colocado em ordem reversa. E agora a gente pode fazer alguns testes, por exemplo, posso dar um console.log e pegar e chamar a função inverter array passando, por exemplo, aqui alguns elementos dentro, como por exemplo, eu posso passar aqui 1, 2 e eu posso também passar, por exemplo, 3, 4 aqui, ó. Vamos ver o que ele vai fazer. Ó, olha só que legal. Aliás, 3, 4 aqui não, né? 1, 2 aqui. Olha só que legal. Ele inverteu. Se eu colocasse agora 3 e 4 aqui, ele inverteu também 4 e 3. Perfeito. E aí funciona também, claro, não só com números, mas também funciona com strings. Então, eu posso chamar aqui, ó, inverter array. Mesma coisa, eu vou chamar a letra A. Eita, a letra A. E vou chamar a letra B aqui. E aí ele trouxe B e A para nós então. Show de bola. Belezinha, fizemos nosso primeiro desafio. Agora vamos para o segundo desafio. Crie uma função que receba dois arrays. Então veja bem, agora a gente vai estar recebendo dois arrays. E retorne um novo array contendo todos os elementos dos dois arrays em ordem. Ou seja, agora a gente tem o uso do spread ainda mais forte aqui, porque a gente vai ter... vai espalhar os elementos dos dois arrays em um novo array. Então a gente vai pegar e espalhar os elementos, né, que estão dentro desses dois arrays em um novo e vai deixar isso em ordem. Então como que a gente vai fazer isso? A gente pode criar uma função aqui, por exemplo, juntar arrays. E aí nessa função eu vou estar recebendo o array número 1 e o array número 2 aqui. Beleza. Agora o que eu preciso fazer? Eu vou retornar um array, um novo array, composto por o array número 1 e o array número 2 aqui. Beleza. Então, vou colocar aqui também os três pontinhos, né, porque ele também vai estar usando o recurso, né, do spread. E agora a gente pode vir e pode chamar, né, esses dois arrays aqui. Posso vir aqui e chamar essa função. Vamos aqui, ó, juntar arrays. E vou passar aqui o 3 e o 4 e vou passar o 5 e o 6 aqui, por exemplo. E aí ele tem aqui, ó, 3, 4, 5, 6. Muito bom. Então, a gente tem agora, né, essa possibilidade. A gente poderia usar também aqui o sort, se a gente quisesse pegar, né, para ele fazer, né, o ajuste dos valores. Então, por exemplo, se eu passar aqui, sei lá, 2 e eu passar 1 aqui, vamos ver como é que fica, ó, 1, 2, 4, 6. E agora sim a gente está retornando em ordem também, beleza? Então, mais um desafio feito aí. Agora a gente vai para o nosso terceiro desafio. Vamos lá. Crie uma função que receba um objeto. Então, agora a gente mudou o tipo de dado. A gente vai estar trabalhando com um objeto em vez de um array.
e retorna um novo objeto, contendo todas as propriedades do array original, exceto aqueles com a chave senha. Então isso aqui é muito legal, muito útil, porque a gente trabalha bastante isso quando a gente tem ou no front-end ou no back-end algum cenário assim, que a gente não quer retornar os dados com o password junto. Então o que a gente vai fazer? A gente vai criar uma função, remover senha, que ela vai receber um objeto, e aí quando eu recebo esse objeto, eu quero fazer uma desestruturação aqui. E aí olha só que legal, eu vou pegar e vou tirar aqui de dentro a senha, e o resto, né, aqui vai ser separado. Aí eu tenho um objeto aqui, e aí eu retorno este resto agora aqui. Beleza. Se eu criar um usuário, um user pode ser mesmo, aqui com nome Felipe, user Nunes FB e senha com 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, o que vai acontecer quando eu chamar o remover senha? Eu vou vir aqui, vou dar um console.log no remover senha, passando o user, e aí vamos ver, ele retorna para mim somente o nome e o usuário. Então a gente também tem essa possibilidade legal da gente usar. Mais um cenário aqui, a gente tem uma função que receba, né, um objeto e retorne um novo objeto contendo todas as propriedades do objeto original, exceto com aquele com a chave senha ou token. Então, na verdade, aqui, né, basicamente, a gente tem o mesmo cenário, posso até copiar, né, aqui e colar. Vou botar aqui remover dados, e aí aqui eu vou ter, além disso, eu vou ter um token, eu apenas faço assim, beleza? E aí ele vai, né, tirar também o token para nós. Então, vou colocar aqui, aí vou chamar aqui remover dados, vamos ver aqui, user2, e aí, novamente, ele retornou certinho para nós, né? Sem trazer, né, o token e a senha também agora. E para fechar, né, os nossos 5 exemplos aqui, cria uma função que receba um objeto e retorne um novo objeto, contendo todas as propriedades do objeto original, exceto aquelas que começam com um sublinhado. Então, para a gente fazer isso, basicamente a gente pode fazer um esquema assim, ó. Posso, por exemplo, aqui criar uma função, remover props, e aí dentro dessa função recebo um objeto. E aí como que a gente vai fazer para tirar, né, aquelas que começam com um sublinhado, ou seja, um underline, né? Eu posso fazer aqui a criação de um novo objeto, dizer que ele começa como vazio, perfeito? E aí depois que ele começa como vazio, eu posso fazer o seguinte, ó, fazer um for let chave in object, que é o objeto que a gente está recebendo agora. E aí eu faço o seguinte, a partir disso eu posso pegar o seguinte, if eu não tenho, né, uma chave que começa com underline, então que começa com underline, eu vou pegar e vou dizer que o meu novo objeto, na posição, né, da propriedade ali, vai ser igual ao objeto na posição da propriedade ali, da chave ali. Perfeito. Após isso, depois do for, eu dou um return novo objeto e está prontinho. Então, agora eu consigo tirar aqueles que iniciam, né, com underline. Agora eu posso pegar aqui, por exemplo, vamos pegar const user 3 aqui, vamos colocar um const user 3. Vamos colocar, por exemplo, vamos criar um ID aqui, colocar um ID 1, e vamos dizer que ele começa com underline, como se fosse o ID do MongoDB, por exemplo, se eu não me engano ele retorna assim. E aí vamos fazer o seguinte, ó, vamos pegar e vamos dar um console.log, remover props e vamos passar o user3 aqui. User3, vamos fechar aqui, e olha só que legal, a gente tem aqui, deixa eu puxar um pouquinho para cima, nome, user, senha, token e o underline, que é o ID, não foi retornado. Se eu tirar aqui, agora o ID é retornado. Beleza, então fechamos aqui a nossa ideia de exemplos, né, que a gente pode estar utilizando o operador SPART. Espero que vocês tenham curtido, né, o vídeo. Não se esqueçam de se inscrever no canal, deixar seu like, seu comentário e até o próximo Pocket Tips JavaScript Edition.